Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Joaquim, eu estou dando aula para vocês de Física e também de outras disciplinas, né? Então, com base no que vocês já estudaram na primeira aula, a respeito de uma introdução de eletrostática, foi cargas elétricas, agora nós vamos fazer uma pequena resolução de exercícios. E esse exercício ele vai servir como uma base inicial para que vocês possam ir compreendendo o conteúdo. Caso tenham alguma dificuldade acerca da resolução dos exercícios, vocês podem depois estar postando para mim, tá bom? Pode enviar no meu WhatsApp privado e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Então, vocês já pegaram aí na semana passada uma lista de atividades. Essa lista de atividades, eu espero que vocês já tenham feito, assim anotado as dúvidas de vocês, e agora nós vamos sanando essas dúvidas de vocês. Lembrando que no final também eu vou postar a atividade resolvida para vocês, tá certo? E também vou postar uma outra lista de exercício, onde vocês vão trabalhar com o processo de eletrização. Mais à frente também vamos trabalhar com resolução de exercício com cargas elétricas. Eu peço, a vocês que me desculpem pelo barulho, se acaso porventura aparecer algum, porque eu estou no colégio e eles estão, como está fazendo a reforma no colégio, existe aqui barulho para todos os lados, né? Aqui a gente também tem a dificuldade da internet. Eu optei em fazer a gravação do vídeo exatamente porque eu queria fazer o Google Meet, mas em alguns casos está travando bastante. E eu também não sei se teria uma quantidade de alunos tão alto presencialmente, no Google Meet, que pudesse talvez dificultar a entrada de alguns aí, tá certo assim? Então vamos lá. Eu passei para vocês 5 exercícios. Então, o primeiro exercício que nós temos aí é o seguinte. A questão vai nos dizer, considere os materiais: borracha, porcelana, alumínio, nylon, vidro, ouro, mercúrio e madeira. Nesse caso aqui, o que ele quer saber é o seguinte: quais desses materiais são condutores elétricos, tá bom? Quais deles podem conduzir? Só que antes de nós entendermos o que conduz ou o que não conduz a eletricidade, é importante que você saiba que o que leva um material a conduzir a eletricidade são aqueles materiais que permitem que os elétrons possam se movimentar livremente. Por exemplo, eu posso ter um metal. No metal, o elétron pode movimentar livremente. Na água também o elétron pode se movimentar, mas desde que essa água não seja água destilada. Porque a água destilada fica faltando alguns minérios ali, e aí dessa maneira o elétron não consegue se movimentar. Tá certo assim? Contudo, eu coloquei aqui uma explicaçãozinha para vocês. Eu não vou ler essa explicação, mas vocês podem ler depois, parar o vídeo, fazer uma leitura. E também isso vai ajudar a compreender melhor, tá certo assim? Deixa eu só regular aqui. Então, dessa maneira, nós temos condutores e isolantes. Os condutores, eles permitem que os elétrons possam se movimentar livremente. Dessa maneira, o elétron vai fazer o transporte. Veja, o elétron é como se fosse um caminhãozinho. A carga é posta lá dentro, ele chega até um certo local e deixa essa carga. Tá certo? Sim. Então, quando eu ligo o interruptor para acender uma lâmpada, automaticamente o elétron está pegando energia e deixando lá naquele local onde é para poder funcionar. Tá? Agora, quanto aos isolantes, eles não permitem o movimento de elétrons. Se você pensar num pedaço de borracha, de uma fita isolante mesmo, ele não vai permitir, nesse caso, que o elétron possa se movimentar. Agora, se eu pegar um pedaço de borracha, e naquele pedacinho atritar, aquela região onde eu atritar, ela vai ficar eletrizada. Mas os elétrons que estão naquela região, ela não vai se movimentar. Tranquilo assim? Mas desses elementos que nós temos aqui, voltando aqui rapidamente, nós teremos aqui o seguinte, olha. Deixa eu pegar aqui uma ponteira. E aí você vai observar o seguinte, olha, desses materiais que nós temos aqui, a borracha, ela é o meu isolante. Porcelana, pensa num prato de louça que você usa, ela não conduz a eletricidade. O outro que nós temos aqui é o nylon também. O nylon, por sua vez, ele também não conduz a eletricidade. Também temos um outro material aqui que é o vidro. E por fim, a madeira. Mas presta atenção, a madeira seca não conduz a eletricidade.
Já a madeira molhada, a água que contém na madeira, ela pode conduzir eletricidade. Então, cuidado com isso aí. Vocês que costumam aí tomar banho, vocês que não tem uma estatura tão elevada assim, aí você fica lá com o rodo batendo lá no chuveiro. Se o rodo estiver molhado, né, e tiver um curto lá em cima e pegar no rodo, provavelmente você vai ser eletrocutado. E com o corpo molhado, a sua resistência elétrica cai, assim o efeito da corrente é muito maior, né? Isso é muito perigoso. E dos elementos que nós temos aqui que conduzem a eletricidade, nós temos aqui o alumínio, nós temos aqui o ouro e nós temos também aqui o mercúrio, tá certo? Agora é importante que entenda o seguinte: metais, alguns metais conduzem melhor eletricidade do que outros. Por quê? Porque dentro dele, as suas propriedades oferecem certa resistência, certa dificuldade na passagem dos elétrons. A gente vai compreender isso com o passar do tempo. O ouro, por exemplo, ele é o melhor que nós temos para poder conduzir eletricidade. O melhor que nós podemos ainda, mas nós não podemos pagar por ele. Então, o que vem logo antes do ouro, que é um excelente condutor também, é o cobre. De certa maneira, bem mais barato do que o ouro, tá certo assim? Então depois você faça uma leiturazinha aqui, também vai estar no PDF que eu vou mandar para vocês. Segunda questão vai nos dizer o seguinte: um isolante elétrico não pode ser carregado um isolante elétrico não pode ser carregado eletricamente, não contém elétrons, tem de estar no estado sólido, tem necessariamente resistência elétrica pequena, não pode ser metálico. Então, qual desses daqui, né, quais desses itens seria o item correto? Primeira coisa que vai dizer que um isolante não pode ser carregado eletricamente. Correto. Na verdade, o que acontece? Ele pode ser carregado sim, numa regiãozinha ali, tá certo? Ela pode ser carregada e naquela região ali, ela vai ficar somente ali, então ela não vai se propagar. Então não vai adiantar nada, tá? O elétron não vai se propagar por ela. Não contém elétrons, é falsa a questão, tá certo? A letra A também é falsa. A letra B, ela é falsa simplesmente por quê? Porque ela contém, só não pode se movimentar por ele, tá certo? Devido à sua própria constituição física. A outra, letra C, tem de estar no estado sólido. Não necessariamente, nós temos gases que são isolantes também, tá certo assim? Temos líquidos que não conduzem eletricidade. Então, nesse caso, se não conduz eletricidade, ela só pode ser um isolante. A letra D vai nos dizer: tem necessariamente resistência elétrica pequena. Tá certo? Na verdade, a resistência elétrica dela é muito alta. Se ela não permite a passagem da corrente, porque tem a resistência muito alta. E letra E vai dizer que não pode ser metálico. Falso, porque se ela for metálico, nessa questão aqui, aliás, ela está correta, ela não pode ser metálica. Se ela for metálica, então nesse caso, ela deixa de ser um isolante, tá certo assim? Se ela for metálica, ela vai conduzir a eletricidade. Então, nesse ponto, é importante que nós possamos entender o que são materiais isolantes e o que são materiais condutores. Aquilo que pode conduzir a eletricidade e aquilo que não conduz a eletricidade. Então, o nosso item aqui também, ele vai ser, deixa eu só pegar aqui novamente, aqui, a ponteira, ela vai ser essa daqui, tá certo? Assim, saiu meu borrado, né? Vai ser, não pode ser metálico. Bom, a questão 3, ela vai nos dizer: a matéria em seu estado normal não manifesta propriedades elétricas. É uma afirmação, né? No atual estágio de conhecimento das estruturas atômicas, isso nos permite concluir que, letra E, é constituída somente de nêutrons, letra B, possui maior número de nêutrons que de prótons, letra C, possui quantidades iguais de prótons e elétrons, e letra D, é constituída somente de prótons. Então, vejamos a situação. Primeiramente, foi posto aqui para vocês um desenho, uma imagem aqui, correto? Essa imagem que vocês têm aqui é o modelo que nós chamamos de modelo planetário, é uma representação do átomo. Nessa representação do átomo, nós temos que no centro dele, ele é constituído de prótons e nêutrons. A sua volta, e esse centro aqui é chamado de núcleo. À sua volta nós temos a eletrosfera,
que é constituída de elétrons. Pois bem, no centro nós temos o núcleo. O próton ele é uma carga positiva, eletricamente positiva, e ele tem um valor elétrico de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O coulomb, na verdade, a gente vai conhecer também com o tempo, é uma unidade de medida que se deve a Augustin Coulomb, tá certo? Com isso também ele tem uma cola que junta ali os dois prótons. Por quê? Porque cargas iguais elas vão se repelirem. Então, se eu deixasse apenas dois prótons ali, eles poderiam se repelir. Com isso é colocado ali um nêutron. É claro que ainda tem muito mais informação, mais coisas acontecendo aí, mas vamos ficar com isso por enquanto. Nós temos entre dois prótons um nêutron, que vai impedir que ele possa, né, se repelir ali. Esse nêutron ele não tem carga elétrica. Pelo próprio nome dele, ele já é um nêutron, ele não tem carga elétrica nenhuma, então é zero. No entanto, a massa do nêutron e a massa do próton, elas são de mesma quantidade, tá certo? Bom, em volta aqui do núcleo, nós temos aqui a eletrosfera constituída de elétrons. Os elétrons, por sua vez, têm uma carga elétrica, tá certo? De igual valor do próton, só que é negativo. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ou seja, menos 1,6, tá certo? Então, nesse caso, o próton pode ser representado pela letra P, tá certo assim? E o elétron pode ser representado pela letra E, tá bom? Agora, embora o próton tenha uma carga positiva e o elétron tenha uma carga negativa, o valor numérico são iguais, tá certo? Mas a massa dos dois é de uma grande diferença. A massa do próton é em torno de 1.800 a 2.000 vezes maior que a massa do elétron. Então é uma coisa muito grande, uma diferença muito grande. Com isso, nós podemos imaginar o seguinte. Veja que isso aqui é uma lapiseira, né? Nós temos aqui um material, independente de qual seja esse material aqui, mas vamos supor que aqui fosse um metal. Esse material aqui é constituído de prótons e elétrons e também de nêutrons. Agora, se por acaso eu pegasse nesse material aqui e levasse um choque, é porque ou a carga do elétron ou a carga do próton, um seria maior que o outro. Mas como eu estou segurando, então o que acontece aqui é que a carga dos dois são iguais. Então é preciso que a carga dos dois tenha exatamente a mesma quantidade, para que eu segure e não leve um choque. Tá certo assim? Contudo, aqui eu coloquei aqui algumas outras informações que vocês vão pegar. Então, aqui como está dizendo aqui mais embaixo, vai dizer o seguinte: quando a matéria não manifesta propriedades elétricas, diz-se que ela está eletricamente neutra. Cuidado, não confundem nêutron com nêutra. Nêutron vai ser uma carga elétrica que nós temos aí, aliás, uma carga elétrica nula, né? Tá certo assim? É uma partícula subatômica, vamos chamar dessa maneira. Assim como o próton e o elétron, tá certo? Por que é subatômica? Porque ela é menor do que um átomo, tá certo? Por isso, subatômica. Então, nesse caso aí, o que acontece é, se a minha lapiseira não está me dando choque nenhum, tá certo? Um tipo de carga aqui, é porque a quantidade de prótons e elétrons devem ser exatamente iguais. Ou então eu poderia ter algum desconforto elétrico aqui. Então, o que seria aqui a letra C, que vai nos dizer que a carga elétrica, vou pegar aqui, a letra C, que vai afirmar que possui quantidades iguais de prótons e elétrons. Tá certo assim? Tranquilo? Então vamos lá mais à frente. A questão número 4 vai nos dizer o seguinte: considere uma esfera metálica oca. Imagina uma esfera oca, formato de uma bola, né? Inicialmente com carga elétrica nula. Bom, se a carga elétrica está nula, não é porque não tem prótons e nem elétrons. Existem, aliás, ali dentro uma mesma quantidade. Por isso nós dizemos que está nulo, tá certo? Mas assim, como ele está afirmando que a carga elétrica é nula, tudo bem. Carregando a esfera com um certo número N de elétrons, ou seja, uma quantidade qualquer de elétrons. Verifica-se que letra A, B, C, D e E. Tá, vamos lá então. Primeiro vamos entender o seguinte. Supondo que eu tenho um condutor aqui, tá certo? Assim, uma esfera neutra. Então está dizendo aqui que ela está neutra.
Se ela está neutra, tá ótimo. Eu tenho aqui um condutor do lado, tá certo? Que contém elétrons. Você pode ver que aqui na ponta dele aqui, ela tem uma grande quantidade de elétrons. Quando ele é colocado em contato, esses elétrons é transferido de um corpo para o outro, tá certo assim? Só que esses elétrons, quando é transferido para esse corpo aqui, o que acontece? Olha só, os elétrons eles se espalharam pela superfície do corpo aqui, ó. Assim, da maneira como você está vendo, parece que ele só está numa regiãozinha. Mas se eu tenho uma superfície, o elétron ele tem que se espalhar por todo o corpo, manter uma distância, essa distância é uniforme, ou seja, a distância de uma é a mesma distância dos outros, e ali ele não se movimenta mais. Há um momento de movimento só enquanto ele está se espalhando. Depois que se espalhou ali, ele para de movimentar. Por isso que é chamado de cargas elétricas estáticas. Essa superfície revestida de elétrons é dado o nome de superfície gaussiana. Porque essa superfície gaussiana é porque ela tem a superfície do material, correto? E por cima da superfície do material há uma outra superfície formada de cargas elétricas, que estão distribuídas uniformemente ali. Tranquilo assim? Então dessa maneira vai dizer, ó, na região indicada das figuras, esses elétrons em excesso se repelem. E como o material é condutor, permite a movimentação de elétrons livres, ou seja, permite até que ele possa se espalhar uniformemente. Depois que cada um se colocou numa posição ali, ele para. Eles tendem a se deslocarem ficando o mais longe possível que a sua superfície externa, tá certo? Então, com isso, voltando aqui, nós temos a letra C, que em elétrons excedentes se distribuem em sua superfície externa, tá certo assim? Então, geralmente, mesmo a superfície, a esfera sendo oca, ela vai sendo jogada para a superfície, tá certo? Se ela for maciça, ela vai jogar para a superfície ali também, tá certo assim? Bom, a próxima e última questão vai nos dizer o seguinte: não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Por quê? O que acontece? Olha, vamos supor que eu esteja aqui com uma superfície, um material de metal. Vamos supor. Aqui eu vou atritar. Quando eu atrito, eu estou transferindo elétrons deste corpo para esse corpo. Ou seja, muito raramente eu nunca vou transferir prótons de um corpo para o outro. Certo? Mas quando eu estou atritando, o que acontece é a transferência de elétrons de um corpo para outro corpo. Então, se eu transferir elétrons para este corpo aqui, esse corpo vai ter uma certa quantidade excedente de elétrons. E para onde é que esses elétrons vão se eu estiver segurando aqui com a minha mão? Com isso, seria muito interessante rever a questão aqui dos processos de indução. Nós temos 3 processos de indução, né? Por atrito, por contato e por indução, né? Então aqui o primeiro que nós temos aqui é o seguinte: você vai ter um corpo, tá certo? Esse corpo aqui é um corpo que está carregado negativamente, é chamado de indutor, e aqui nós temos um outro corpo chamado de induzido, é um corpo neutro. O que acontece? Quando eu aproximo o corpo carregado eletricamente do corpo que está neutro, o que é neutro mesmo? Neutro não quer dizer que não tenha carga elétrica. Neutro quer dizer que ele tem as duas cargas, porém em mesma quantidade. Se está em mesma quantidade, anula o outro, e aí então ele não vai ter manifestações das suas propriedades elétricas. Mas quando eu aproximo este corpo aqui, que está induzido, carregado eletricamente, de um corpo que está neutro, esse corpo que está carregado, nós vamos dizer que ele é um indutor, ele está induzindo esse aqui. Mas como esse aqui é negativo, e esse aqui tem as duas cargas, vem para o lado de cá aquilo que tem a carga contrária deste corpo, tá certo? Aqui é negativo, vem para cá o positivo. E para cá vem uma outra carga, que é a negativa. Tá certo? Então há uma separação de carga por indução, mas veja, induzir você não encosta um corpo no outro, não pode encostar. Mas como é que eu faço agora para poder separar as cargas que estão no corpo induzido? Bom, eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso colocar a mão, colocar o dedo ali, tá certo? Ou, nesse caso aqui, foi feita uma ligação à terra, chamado de aterramento,
Também usa-se esse nome. E nesse aterramento aqui, o que está acontecendo é que os elétrons escoaram para a Terra aqui. Tá certo? Assim, alguém vai se perguntar, mas por que o elétron não subiria da Terra, né, para essa esfera? Bom, veja bem que nós temos aqui cargas positivas. Então, nessa carga positiva está aqui, mas acontece que essa esfera tem uma carga negativa, tem elétrons. E cargas iguais, elas se repelem. Então, essas cargas aqui estão fazendo com que esses daqui sejam repelidos aqui, tá certo? Por isso, tá tendo uma força aqui elétrica, e essa força aqui, ela tá repelindo todos os elétrons para cá, tá certo? Assim, e dessa maneira, quando separar o corpo aí, vai ficar agora um corpo apenas carregado positivamente. Com isso, nós podemos voltar então, e ele aqui vai dizer: não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Por quê? E aqui na letra C vai dizer: tanto a barra metálica como o corpo são bons condutores. Ou seja, quando eu estou eletrizando a barra ali, tá certo? Se eu eletrizo a barra, ficar com aquela quantidade de elétrons ali, assim que eu seguro na barra, os elétrons vão escoar para o meu corpo, tá certo? Porque o nosso corpo também pode conduzir eletricidade. Ele não tem boa resistência elétrica, tá certo? Assim, ele para suportar, mas ele pode conduzir, tá certo? A eletricidade. Tranquilo? Então foram essas questões que foram separadas para vocês. Se houver alguma dúvida, você anote, manda para mim, me envie, né, no meu privado, no WhatsApp, e eu vou responder para vocês. Outra questão também é que esses nossos vídeos, eles vão colocar como de forma privada lá no YouTube, no canal que eu já tenho. E aí somente vai acessar quem tem o link. Então eu vou deixar o link lá para vocês, para que vocês possam acessar. Outros de fora não conseguirão acessar, porque também isso só diz respeito a vocês, tá bom? Então, que vocês tenham um ótimo dia e estudem bastante. E peço a vocês que não acumulem atividades. Eu vou deixar sempre uma semana para vocês entregarem, mas vocês não acumulem. Copiem, se puder imprimir a folha em PDF, imprima. Caso contrário, apenas resolva no seu caderno, tem um caderno separado também, tá? Não fica misturando a disciplina de física com laboratório e pós-médio, porque isso depois vai virar uma bagunça muito grande, porque nós não estamos trabalhando com as mesmas coisas. É sobre física, mas são assuntos diversos, né? Assuntos diferentes. E para que isso não venha pesar sobre você, seja bastante organizado, para que depois isso não pese, né, de maneira que possa te prejudicar. Tranquilo assim? Então, mas qualquer dúvida, eu estou à disposição.